De lotação em lotação, vida de gado, mundo cão. Corpos brutalizados no empurra-empurra da plataforma ao vagão. Sessão de tortura diária. Repetem, até ficar banalizada. É uma questão pública tratada como angústia privada. A quem todo direito se recusa, a dor sequer é noticiada. Anos de vida perdidos no engarrafamento, tentando cruzar a cidade. Por necessidade. A carne prensada entre a raiva e o sofrimento. Lembra do sustento, engole o choro. Presa no gancho, em pé no coletivo, indo e voltando do abatedouro. E ainda pagamos por isso, cada vez mais caro. Deve ser esse o tal espírito olímpico. No centro, todo mundo perdido, sem encontrar um ônibus, uma saída, um caminho. Tem bonde elétrico para levar turista, mas voltar para casa não consigo. Na quebrada, nem domingo de praia se escapa da condução de uma rotina desumanizada. A orla relaxa a pessoa bacana, em traje de gala na propaganda. Passeia de bike, circula de skate e o anúncio proclama: menos é mais. Porém, vindo do subúrbio, bermuda e chinelo, no meu corpo escuro, seguro não passo. Patrulham meus passos, revistam meus bolsos, reviram minha calma, me põem em tumulto. Não passa do túnel, não passa do túnel. É grande a batalha para alcançar as ondas atravessadas por sequestrados nos navios negreiros. E sorrir, sobrevivente. Ereis contentes correndo na areia, com sonhos de ser esportista, construtor, músico, comediante. Vem uma elite segregadora e ignorante nos apontar apenas a porta da cadeia. Gritam, arrastão, arrastão, e são prontamente atendidos, com o apoio amplo da televisão. Bonde de periféricos que não aceitam ser banidos podem instaurar na cidade, que constroem, mas na qual são reprimidos, a festa popular, o baile de favela, quebrando a catraca e forçando passagem pelos bairros de rico. Contagem regressiva para os jogos, maior número de copos, medalha de caveirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, dá não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Várias linhas estão cortadas, letra suspeita e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Barca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer quando a linha está se ferrando. Se é bom, bota a mãe pra usar. Olimpíadas da negação, é pra gringo, não pra nós, povão. Aumenta, está caro pra caralho, e ainda assim, cadê o busão? Um dos termos que a prefeitura usou para propagandear, os investimentos em mobilidade urbana é a revolução dos transportes. A Olimpíada ela serviu como um grande argumento para fazer toda e qualquer intervenção na cidade sem o devido debate público. Isso gerou, inclusive, uma série de violações de direitos, violações de direito à moradia, violações de direitos ambientais e também em relação ao direito à mobilidade urbana. A partir de 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro, pensando num projeto de cidade internacional, que eles dizem, um projeto de cidade olímpica, eles começam a transformar completamente a forma como o transporte, o serviço de transporte era regulado e servido. Essa transformação do modelo de regulação da mobilidade urbana, do serviço de transporte urbano, ela é uma transformação em que o que mais pesou foi o interesse do empresariado.
Esse processo de transformação da regulação dos transportes, ele se dá a partir dessa concepção de cidade como mercadoria e, consequentemente, o transporte também se torna uma mercadoria. Eu levo, saindo da minha casa até a porta do meu trabalho, 2 horas, 2 horas e meia. Para ir, 2 horas e meia para voltar. A gente tem a vida precarizada por conta do transporte público. Todo dia é um sacrifício danado para poder se deslocar, porque quem faz a cidade funcionar não mora no centro, né? A grande maioria não mora no centro. Quando mora nas favelas, nos morros. Mas quem faz a cidade funcionar, a grande parte está na Zona Oeste, está na Baixada, e se desloca desesperadamente nessas condições, 2, 3 horas para poder chegar no centro, trabalhar, voltar para casa e no outro dia fazer a mesma coisa, né? Aqui é a área do Complexo Alemão, né? Que hoje para mim me dá mais acesso à questão de mobilidade, dá uma facilidade maior do que estar morando na Baixada. Minha mãe e meu pai moram em Xerém, tipo, de lá para o centro do Rio é um ônibus, é uma companhia de ônibus só. Ou pega aquela linha ou pega aquela linha. Até o corte de van, que é uma opção mais rápida, até sair todas as vans lotadas e vir muito rápido. Eles fizeram a questão de cortar para poder precarizar mais ainda. Eu moro em Santa Cruz e eu moro numa área de Santa Cruz que não é o centro e trabalho em Itaguaí, que é outro município. Então eu tenho que ir para o centro de Santa Cruz para ir para Itaguaí. Eu faço faculdade na Rural, então de Itaguaí eu vou para a Seropédica. Por conta dessas muitas viagens, né, e do gasto enorme de passagens, eu estou já nesse processo de mudança de Santa Cruz para a Seropédica, para ter um pouco mais de conforto, minimamente mais horas de sono, porque é isso, a gente quase não dorme. Chega tarde, acorda cedo, acorda muito cedo para chegar na hora do trabalho, dorme muito tarde para chegar em casa. Eu tenho um gasto médio de R$580 de passagem por mês, com todos esses transportes, e de tempo eu perco mais ou menos umas 3 ou 4 horas de viagem por dia. Tem que pagar 30, talvez até quase R$40 para chegar ao centro da cidade e retornar. Isso para mim é difícil. Agora imagine para a vida de tantos outros moradores dentro dessa comunidade, dentro dessa Zona Oeste, mais precisamente em Pedra de Guaratiba, né? O VLT foi pensado sob uma lógica turística. Por que ele passa pela região portuária? Porque é onde estacionam, né, os grandes cruzeiros que vêm, né, dos países do norte. Eles estacionam na região portuária e eles precisam circular por essa região da cidade. Então o VLT ele tem que ser enxergado dentro dessa lógica. Um investimento num transporte que é quase toda a cidade global tem que ter um VLT, então o Rio de Janeiro precisa ter um VLT. Ele não faz as conexões adequadas que merecem ser feitas aqui na região central e muito menos não expande, né, para outras regiões, mas é preciso fazer isso de forma pontual para construir um discurso da revolução dos transportes. Então o que a gente está falando, na verdade, é de prioridade de investimento, né? Quais são as prioridades? O problema é que as prioridades elas não são discutidas com a sociedade. Você teve uma opção em fazer um metrô caríssimo, que é o metrô mais caro do mundo, que é a linha 4 do metrô para Barra da Tijuca, né? Uma região que tem apenas 300 mil habitantes, a gente está falando de uma cidade de 6 milhões, de uma região metropolitana de 12. Né? Você opta a levar o metrô para um local que tem apenas 300 mil. Né? Por quê? Porque você tem uma série de arranjos ali, inclusive interesse do setor imobiliário na valorização daquelas terras. Mas o que isso deixa para trás? Isso deixa para trás, por exemplo, a linha 3. Né? Você pulou a linha 3 para fazer a linha 4. Né? Onde era a linha 3? Levar o metrô, que é o principal gargalo da mobilidade urbana da região metropolitana do Rio, que é de São Gonçalo a Niterói, né, caminho para o centro da cidade, onde estão concentrados os empregos. O modelo do teleférico ele é muito turístico. Uma parcela muito pequena da população do Alemão tem acesso, que utiliza de verdade o teleférico. Ele adianta para muito pouca gente, sabe?
Quando você corta mototáxi, quando você corta Kombi, quando você corta van interno, circulação interna, e você bota um elefante branco desse aqui, a galera não é obrigada a usar. Não é para todo mundo que isso aqui facilita. Para estar em pé uma estação dessa aí do teleférico, a quantidade de casas que foi removido. Cadê esse pessoal? Onde é que eles estão? Tem casa ali que está cheio de rachadura por conta dessa obra. Essa obra maluca e irresponsável. Cadê esse pessoal recebendo indenização para poder fazer a obra dentro de casa? Eu moro no Recreio e aí agora a gente não tem mais a opção de nenhum outro transporte que não seja o BRT. Então tem que pegar o BRT até o Mato Alto, do Mato Alto pegar um alimentador que venha para cá. São duas conduções. É horrível, né? Quem vive em Santa Cruz tem a vida muito em Campo Grande. Então, assim, a gente tinha condução direta de Santa Cruz para o centro de Campo Grande, que tem a rodoviária, que leva a gente para lugares mais distantes. E o BRT acabou com isso. Agora, para o morador de Santa Cruz chegar ao centro de Campo Grande, ele tem que pegar o alimentador para entrar numa fila imensa de ônibus, de ônibus BRT para a rodoviária. E assim, os ônibus demoram, é um intervalo muito grande de um ônibus para outro, então cria uma fila tão grande que não cabe essa fila dentro de um BRT. Só que o outro BRT só vai vir assim, muito tempo depois. E aí criou-se uma outra fila atrás da primeira fila e depois uma terceira fila atrás da segunda fila e isso fica o dia inteiro. E eu cheguei no BRT 4h30, 5 horas da tarde, e eu precisei esperar 1, 2, 3, 4 BRTs para poder entrar nesse veículo, para poder chegar em casa. O BRT inviabilizou a nossa locomoção, é basicamente isso. Quem criou essa lógica do BRT não conhecia a realidade da gente. A gente estava bem com um ônibus que levava daqui para lá, não pegar um alimentador que vai me levar para lá, para depois eu vir para cá, entendeu? É bem administrado com o objetivo deles, né? É bem administrado para dar lucro e pronto. Não é bem administrado com o objetivo do nosso conforto, da nossa qualidade de vida. Você pegou tudo que já era complicado, que tinha um transporte que era complicado, que já andava cheio, que era demorado e tal, e agora só transferiu para um outro transporte que vai acumular todo mundo. Eles socam gente ali, tira as outras linhas, né, que poderiam dar um suporte, tira transporte alternativo, não vai ter um benefício real. Cortaram-se mais de 150 linhas por toda a cidade. Esse projeto de racionalização gerou uma satisfação muito grande pelas suas consequências e também pelo modelo como foi implantado, sem diálogo nenhum, sem abrir nenhum espaço deliberativo para a população. Como eles fracionaram as linhas, agora você não consegue se deslocar pela cidade sem pegar 1, 2 ou até 3 ônibus. Foi fracionado de uma forma que isso não beneficiou ninguém. Eu não entendo o porquê que foi cortado as linhas, né? Qual a justificativa? Por que é mais importante o transporte particular, o carro particular, do que o transporte público? Na verdade, eu acho que o BRT vem muito nessa lógica de você ganhar dinheiro com obra, né? Então, eles fazem uma grande obra para poder ganhar dinheiro, né? Para essas empresas que trabalham com isso ganhar dinheiro. E eles também ganham dinheiro e quem se ferra sempre somos nós, pobres, negros, de periferia, de favela. Eu conheço casos de pessoas que tinham um ônibus que passava perto da sua casa e que deixava ela lá na Barra. Cortaram essa linha de ônibus, botaram um alimentador. Aí ela tem que pegar esse alimentador que deixa ela numa estação. Aí nessa estação ela tem que pegar um outro ônibus para ela ficar no destino dela, né? Então, eu acho que não ajudou em nada, muito pelo contrário. Esse jovem também que está dentro aqui, que são de periferias e que estão dentro, como é que é o deslocamento deles? Não se deslocam. A grande verdade é que acabam não se deslocando. Também há um prejuízo cultural
e de integração muito grande, né? Quando eles começam a cortar a linha e dificultar acesso, é bem, sabe, de delimitar. Aqui você pode pisar, aqui você não pode. Cortar a linha do 474, por exemplo, da molecada do Jacaré, que ia para a Zona Sul, é dizer para a molecada do Jacaré, o Zona Sul não é lugar de vocês. Não pisa aqui. Por que você acha que ele foi em você e no seu amigo ali? Por que não foi Nós somos negros, né? Por quê? Devidamente a ser negro, né? Devidamente a ser negro, né? Nós trabalhamos com o racismo, morador de favela, porque nós é preto mesmo, a verdade é essa. Tem quantos anos? 15? Tá com dinheiro pra pagar a passagem? Tá com dinheiro pra pagar? A Operação Verão, para mim, particularmente, na minha opinião, é uma operação extremamente racista. Porque é uma operação com o intuito de parar um ônibus, né, que está vindo para a praia, seja ela qual for, e tirar de dentro do ônibus o menor que esteja sem documento, com bermuda e chinelo e que não tenha no bolso o dinheiro da passagem de ida e volta e o dinheiro para comprar um lanche, né, para ele comer na praia. Para mim, isso é para tirar o acesso de quem mora na comunidade, de quem mora na favela, de estar vindo à praia. Hoje estamos aqui para comemorar que não existe mais senzala e que nós podemos curtir tudo aquilo que nós temos direito. O que é o farofaço? O que é a farofa? Desde que a praia ela começou a receber uma ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul, muita gente daqui ficou incomodada com a nossa presença. Muita gente ficou incomodada com a presença dos nossos corpos. Nós estamos sendo cada vez mais proibidos de exercer as nossas atividades, exercer o nosso lazer dentro das favelas. E agora querem nos proibir também a praia. Por isso nós hoje vamos fazer farofa na praia, sim, isso não é proibido. Andar sem camisa não é proibido. Estar sem dinheiro não é proibido. Então nós vamos ocupar aqui a praia hoje. Porque você vê um investimento muito grande para transformar a cidade, para receber os jovens. Só que quem mora na cidade não usufrui disso, né? O legado para a gente é mais tempo para chegar no trabalho, o legado para a gente é uma cidade mais cara. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras do mundo, né? Isso já foi dito várias vezes, quer dizer, então o nosso legado é cada vez mais viver uma situação de opressão, de negação de direito. Eu acho que é isso que a gente tem vivido e que vai continuar após a Olimpíada, né? Eu acho que o legado para a gente pobre e da periferia, negro, enfim, é essa de segregação mesmo, de segregação. Por conta do legado das Olimpíadas, que removeu, que maltratou, machucou, destruiu. Foi isso. Para gringo ver. Para gringo ver o quê? Para gringo ter uma imagem de Rio de Janeiro completamente mentirosa. Em todo o processo dos grandes eventos, você tem a população mais pobre sendo a primeira a ser removida, primeira a ser expulsa dos estádios, primeira a perder seus empregos agora que você está tendo uma crise econômica. Quem é o primeiro a perder seus empregos? É a população de baixa renda. Quer dizer, é um modelo de cidade que se instaura no Rio de Janeiro que ele nunca foi, e isso sempre foi denunciado, ele nunca foi de benefício da população mais pobre.
A gente nasce sabendo que tem lugar. Berra ao mundo nossa existência. Cobra da terra e dos seres mais do que sobrevivência. Encontra com força e beleza maneiras todas de alcançar a imensidão. Nasce sabendo ser coragem, desejo e possibilidade. Descobre, porém, que na lei nossa casa não cabe. Nega-se abrigo em nome do título de propriedade. Nosso corpo é suspeito, sem direito a afeto ou dignidade. Nossa vida não vale. Coração na boca, quando o tiro come a duras dentadas nossa sanidade. E de não em não, o espetáculo criado é a tragédia do meu sangue derramado, nas vielas de asfalto e barro encobertas por edifícios de vidro e concreto armado. O mundo que a gente nasce sabendo conquistar se reduz ao chão da cidade de exceção. Ali vai ficar a ruína da casa da qual me jogaram para fora. A ruína do corpo, sem nome ou memória. Da vida no vão, para outro ocupar seu lugar na plataforma. Mas isso importa? Com tantos fogos de artifício para distrair, com tanta convicção vazia para disputas entre bandeiras, como quebrar o silêncio ruidoso da celebração com as pedras dessas ruínas? Uma voz é fraca para gritar quando se eleva sozinha. Só o encontro e o confronto desativam a bomba relógio em contagem regressiva. Coletiva, uma nova construção pode ser erguida. Coletiva, uma nova construção pode ser erguida. Contagem regressiva para o shot, maior número de copos, medalha de calmeirão. Recado desse prefeito é claro, periquito, um fracasso da militarização, dá não. Trocar esse governo muda nada, genocídio salta alto, vem bala, vem remoção. Porto Maravilha atende a quem? Sem hoje amanhã não tem sangue nos olhos, pé no chão. Várias linhas estão cortadas. Letra suspeito e do túnel não vai passar. Se acha mesmo que nada tem ligação, a TV é bom desligar. Passou a Copa, continua enlatado. Parca, metrô, trem, BRT, tá ruim pra entrar. Quer convencer quando a minha está se ferrando. Se é bom, bota a mãe pra usar. Da negação é pra gringo, não pra nós, povão. Aumenta, está caro pra caralho. E a